E justamente pensando nos estudantes, eu queria agora fazer uma pergunta para a professora Silvia. Nós falamos de impactos nas instituições, impactos na formação dos professores, mas eu te pergunto, Silvia, como é que os estudantes foram impactados em função dessa necessidade de isolamento social e como decorrência a adoção do ensino remoto emergencial durante a pandemia? Qual foi o impacto sobre eles? André, essa é uma preocupação grande nossa e acho que ainda vai tomar algum tempo até a gente poder, de verdade, avaliar todos os impactos que os estudantes tiveram com a necessidade da adoção do ensino remoto emergencial em grande escala durante a pandemia. E em grande escala significa em diversos países do mundo, né, que tinham condições diferentes de fazer essa adoção dessa maneira como foi feita, né, que foi com um prazo muito curto, né, em instituições que tinham experiência com a oferta de cursos à distância, instituições que não tinham, estudantes que haviam optado pelo ensino à distância, estudantes que não haviam optado, professores que tinham experiência e professores que não tinham. Ou seja, a gente tinha uma base diversa, né, quando a gente teve forçosamente que passar pela essa adoção maciça. E é muito importante, e a gente sempre vai ressaltar isso, que o ensino remoto emergencial, ele é diferente da educação à distância, porque a educação à distância, ela tem, na verdade, um preparo, né, ela tem um planejamento, ela tem até um desenho curricular, um desenho instrucional, que quando a gente acabou, por força da pandemia, adotando o ensino remoto emergencial, não foi possível. Então, estamos numa situação em que a gente ainda vai ter que, durante algum tempo, avaliar os efeitos, porque na educação à distância, o currículo, o desenho instrucional, os professores e os estudantes, todos eles estariam preparados pela educação intermediada pela tecnologia. Agora, pensando no caso dos estudantes que passaram pela adoção do ensino emergencial durante a pandemia, vamos pensar em quem está chegando, né? Quem é recém-ingresso na universidade, né? Esse que está chegando, ele está passando por uma adaptação, né? Ele sai do ensino médio e ele chega no ensino superior. Então, é como se ele tivesse em fase de transição, portanto, de adaptação, e ele enfrenta uma outra necessidade de adaptação. E é pensar também que nessa fase de transição de adaptação, essa socialização, esse processo de socialização, seria um dos pontos de apoio para essa transição. Então, ele está em contato com outros estudantes, ele está em contato com o corpo de funcionários das universidades, das faculdades, ele ter contato com professores, seria parte de um processo de socialização que apoiaria essa transição e que, infelizmente, não aconteceu. Então, eles tiveram que se adaptar, e dentro dessa adaptação, eles tiveram que, de novo, passar por um processo de adaptação. Então, imagina que ele chega na universidade, talvez alguns tenham tido algumas semanas, né, de aula presencial, e aí eles migram para as plataformas, né, onde eles vão passar a ter as aulas síncronas, onde a interação ela vai ficar focada talvez no chat. A gente costuma dizer que a aula, né, que era esse encontro, né, de olhares, essa possibilidade de interação física, ela passa a ser tela a tela, ela não é mais assim, rosto com rosto, né, olhar com olhar, contato com contato, e a gente sempre chama a atenção que no nosso país, por conta das condições desiguais de acesso à internet, ainda havia uma diversidade, né, de condição desse estudante poder participar dessa aula síncrona, poder participar do ambiente virtual de aprendizagem, poder, por exemplo, submeter suas atividades. Muitas vezes o ambiente no qual ele estava, o ambiente da sua casa, não era o ideal, porque ele dividia com muitas outras pessoas, né? Mesmo os equipamentos, eles tinham que ser divididos, porque as pessoas tinham que estar compartilhando aqueles equipamentos, e tudo isso levava com que a condição dele de participação na faculdade, de participação na universidade, de participação na aula não fosse ideal. Também é importante dizer que para a interação nesses outros ambientes, né, por exemplo, nos ambientes virtuais de aprendizagem,
era exigida uma etiqueta que ainda não estava muito clara para esses estudantes. A gente gosta muito de falar das gerações, de lembrar que esses estudantes vêm de uma geração que já nasce imersa na tecnologia, mas essa etiqueta de participação desses ambientes, ela é diferente da etiqueta de participação numa rede social, por exemplo, no TikTok. Então, se os professores e professoras não tentaram fazer uma tradução, por exemplo, imagine que o Daniel pedisse que eles avaliassem um balanço de uma empresa usando o TikTok, né, a comunicação, a forma de comunicação do TikTok. Se o Daniel não fizesse essa tradução, eles nesse momento ficariam um pouco perdidos, porque essa etiqueta ainda não tinha sido adquirida.